Bom, pessoal, o tema que vamos abordar hoje é de extrema importância no contexto de reabilitação à lesão medular, mais especificamente como ela afeta a locomoção e a funcionalidade dos pacientes. As lesões medulares podem ser traumáticas, como no caso de acidentes, ou não traumáticas, como condições degenerativas, e ambas têm um impacto profundo na qualidade de vida do paciente. A lesão da medula espinhal pode interromper a comunicação entre o cérebro e os músculos, comprometendo tanto a capacidade motora quanto a sensitiva. Esse tipo de lesão pode resultar em uma perda parcial ou total da mobilidade, levando à dependência de outras pessoas para atividades diárias, o que afeta diretamente o psicológico do paciente. Como muitos sabem, a locomoção é uma das funções mais fundamentais para a independência do ser humano, e a perda dessa função pode levar a uma série de complicações, tanto físicas quanto psicológicas. Além das limitações físicas, muitos pacientes relatam sentir um grande impacto emocional devido à perda da mobilidade e o processo de adaptação à nova realidade, o que pode resultar em quadros de depressão e ansiedade. Em 2008, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação atendeu 504 pacientes com sequela de lesão medular. É importante ressaltar que essas lesões não afetam apenas a mobilidade, mas também outras funções vitais, como a respiração e o controle da bexiga e do intestino. O impacto pode ser abrangente, afetando a capacidade do paciente de interagir socialmente, de trabalhar e de realizar atividades de lazer, que antes era parte integrante da sua rotina. Nos casos dos pacientes atendidos, observamos que as lesões medulares traumáticas representam a maior parte dos pacientes, impactando jovens e adultos, enquanto as lesões não traumáticas afetam principalmente pessoas mais velhas, muitas vezes com doença degenerativa, que afeta a medula espinhal, como por exemplo a esclerose múltipla ou até a mielite transversa. As lesões medulares, como mencionados, podem ser traumáticas ou não traumáticas e traz consigo desafios únicos. As lesões traumáticas frequentemente é resultante de acidentes de trânsito, quedas ou esportes e podem ocorrer em qualquer fase da vida, mas são muito mais comuns entre jovens e adultos. Já as lesões não traumáticas, que incluem condições como esclerose múltipla e mielite transversas, tendem a afetar mais idosos, refletindo a complexidade da doença degenerativa. Além da perda da mobilidade, é fundamental considerar a reabilitação como um aspecto crucial no tratamento de pacientes com lesões medulares. Programas de reabilitação bem estruturados podem ajudar a maximizar a funcionalidade e a independência do paciente, utilizando terapias físicas, ocupacionais e psicológicas. A reabilitação não apenas foca na recuperação física, mas também no apoio emocional, ajudando o paciente a lidar com mudanças em sua vida e desenvolvendo estratégias para enfrentar os desafios diários. Outro ponto importante é a necessidade de um suporte social robusto. A interação com familiares e amigos e grupo de apoio pode ser vital para a recuperação emocional e integração dos pacientes. Muitas vezes a sensação de isolamento pode ser um dos maiores obstáculos enfrentados.
E o apoio social pode ajudar a mitigar esse sentimento. Agora é importante entendermos o que significa de fato a recuperação da marcha e por que ela é considerada um dos objetivos principais na reabilitação de pacientes com lesão medular. A marcha funcional não se resume apenas à capacidade de caminhar, mas envolve um conjunto de capacidades motoras, cognitivas, que permitem ao paciente se mover de forma eficiente, segura e independente. A recuperação da marcha pode ser um indicador importante do nível de recuperação global do paciente. Isso porque quando a marcha é reestabelecida, isso frequentemente sinaliza que a comunicação entre o cérebro e os músculos foi parcialmente restaurada, e o paciente pode voltar a realizar outras atividades essenciais, como subir escadas, sentar e levantar de uma cadeira, e até realizar atividades de lazer, como caminhar ao ar livre, mas, no entanto, a caminhada não é apenas uma questão de funcionalidade física, mas ela também é a autoestima e a reintegração social. O IC2, o Índice de Caminhada para a Medula Espinhal, também é utilizado para determinar o nível de independência do paciente em relação à marcha. Vale destacar que o tratamento é altamente individualizado e deve levar em consideração os diferentes tipos de lesão, as condições pré-existentes da saúde do paciente ou até mesmo fatores psicológicos, com a motivação e o desejo da recuperação. Em nosso estudo, procuramos avaliar de maneira detalhada como diferentes fatores influenciam a recuperação da marcha em pacientes com lesão medular. Para isso, trabalhamos com 70 pacientes, sendo 50 com lesão medular traumática e 20 com lesão não traumática. A avaliação se deu através de testes clínicos e questionários, como a classificação funcional da marcha modificada e o Walk in the Four Spinal Cord Injury 2. Além disso, observamos a espasticidade, que é um dos sintomas mais comuns entre os pacientes com lesão medular, o que pode interferir diretamente na capacidade de locomoção e exigir tratamentos específicos. A espasticidade ocorre quando há um aumento involuntário no tônus muscular, tornando os músculos mais rígidos e dificultando a movimentação. Esse fenômeno pode ser tratado com fisioterapia, medicamentos ou até mesmo com a utilização de dispositivos de estimulação elétrica, mas é uma das condições mais desafiadoras para a reabilitação. Também medimos a força muscular de membros inferiores usando a escala de força muscular, que nos ajuda a entender a quantidade de função motora que ainda resta aos pacientes. Esses dados nos permitiram observar que, de fato, os pacientes com lesões medulares incompletas, em que ainda há alguma preservação da função, apresentam uma recuperação mais promissora. Pacientes com lesões incompletas podem ter, por exemplo, uma melhora nas funções motoras mais rápida, especialmente se a lesão ocorre em uma área da medula espinhal que ainda mantém alguma comunicação com o cérebro. Por outro lado, os pacientes com lesões completas enfrentam desafios muito maiores, frequentemente necessitando de dispositivos auxiliares de locomoção, como cadeiras de roda ou andaduras. A escala de força muscular é um instrumento utilizado para avaliar a força muscular e monitorar a evolução funcional do paciente. Por fim, uma das conclusões mais reveladoras de nosso estudo foi a diferença significativa entre as lesões medulares traumáticas e não traumáticas. Embora as lesões traumáticas sejam mais prevalentes entre pessoas mais jovens, causadas por acidente de trânsito, quedas ou ferimentos violentos, as lesões não traumáticas, como a estenose de canal cervical ou doenças degenerativas da medula, tendem a afetar pessoas mais velhas. Isso implica que as abordagens terapêuticas para esses dois grupos de pacientes precisam ser diferentes. Pacientes mais jovens geralmente têm uma maior capacidade de regeneração nervosa e podem se beneficiar de tratamentos mais agressivos, como terapia física intensiva ou até intervenções cirúrgicas. Já pacientes mais velhos podem ser uma recuperação mais lenta e muitas vezes menos completa, devido à perda de flexibilidade e à diminuição da capacidade de regeneração dos nervos com o envelhecimento. No entanto, é importante destacar
que apesar da idade, o aspecto emocional desempenha um papel crucial na recuperação. A motivação do paciente, seu apoio social e familiar e até mesmo seu engajamento em atividades terapêuticas são fatores essenciais para o sucesso do tratamento. O que observamos em nossa pesquisa foi que os pacientes com lesões traumáticas, embora mais jovens, frequentemente enfrentam maiores desafios psicológicos e emocionais devido à natureza abrupta e muitas vezes catastrófica da lesão. Por outro lado, os pacientes com lesões não traumáticas, muitas vezes diagnosticados com condições degenerativas, tendem a lidar com o processo de forma mais gradual, o que pode dar ao paciente mais tempo para se adaptar e buscar soluções. Nossa pesquisa também revelou que o uso de óculos e outros dispositivos auxiliadores de locomoção varia significativamente dependendo do tipo de lesão, com pacientes mais jovens apresentando menor necessidade desses dispositivos, devido à sua maior capacidade de recuperação da força muscular e de coordenação motora. No entanto, o importante é que a reabilitação deve ser sempre personalizada, levando em consideração as especialidades de cada caso e, sobretudo, a individualidade do paciente, para que possamos oferecer a melhor. Agora iremos mostrar um vídeo sobre o que é a lesão medular. Ele vai nos ajudar a mostrar a vocês uma das mais importantes partes do seu corpo. Não, essa não. A sua coluna vertebral. Onde ela fica localizada, como protege a medula espinhal, que é um mecanismo muito importante porque sustenta todo o resto do corpo e lhe permite movimentar-se. Seu cérebro fica localizado no alto da coluna e transmite comandos para todo o seu corpo pela medula espinhal. Os nervos da medula funcionam como uma estrada que leva as sensações e os movimentos. Por exemplo, quando nós queimamos um dedo, uma sensação é transmitida para a medula espinhal e uma mensagem reflexiva é enviada aos nossos músculos para recolherem imediatamente o dedo. Se não houvessem nervos em nosso braço, não sentiríamos a dor e teríamos que contar com os nossos olhos para ver o fogo, ou com o nariz para sentir o cheiro de queimado. Nervos são delicados e, ao contrário de ossos e pele, eles quase não têm chance de se regenerar quando são feridos. Sua coluna é como um tubo de osso que protege a sua medula. Se sua coluna fosse um tubo sólido, ela seria muito forte, mas você não poderia girar-se ou curvar-se. Então, ela é uma estrutura de pequenos tubos ósseos. Entre cada um deles, existem discos macios que a tornam flexível. Esses discos podem ser facilmente feridos. A medula espinhal é formada por nervos que se espalham e se conectam a várias partes do seu corpo. Os nervos que saem daqui controlam seus intestinos e a atividade de sua bexiga, os movimentos dos pés e a flexão dos joelhos. Assim, os danos a esses nervos significam dificuldades para controlar essas funções. Esses nervos controlam o movimento de seu quadril, a estabilidade de seu tronco e a regulação da temperatura corporal. Quanto mais alta for a lesão medular, mais funções serão afetadas. Esses nervos controlam seus dedos e os movimentos das mãos, punhos, pulsos e cotovelos. Controlam os movimentos de seu pescoço e ombros, a sua respiração e seus batimentos cardíacos. Uma lesão nesse local resultaria em perda de mobilidade e sensibilidade em 90% do seu corpo. Uma lesão medular tem consequências extremamente graves e pode afetá-lo para o resto de sua vida. Atualmente, não há cura para a lesão medular,